Meus amigos, minhas amigas, boa noite, pontualidade britânica, 7 da noite, horário de Brasília, e hoje um programa muito especial. Estou recebendo um dos maiores repórteres da história do Brasil, em quem eu sempre me inspirei, um cara investigativo, um cara que, como eu, não tem papa na língua, fala a verdade, por isso é odiado por muitos, como eu também sou, e é ótimo isso, né? Quando a gente é odiado é porque ninguém gosta de ouvir verdade, se nós falamos verdade. Eu, primeiramente, queria cumprimentá-lo, Jorge Cajuru, meu amigo, meu irmão, mas, como o programa hoje é com o senador Jorge Cajuru, permita-me, vou chamá-lo de senador e de senhor, porque eu aprendi no jornalismo que quando você entrevista alguém que ocupa um determinado cargo, esse cargo é importante e esse cargo tem que ser respeitado. Boa noite, senador Cajuru, tudo bem? Bom, primeiro eu respeito a forma que você que não é meu amigo, você é meu irmão, porque eu pertenço ao seio da sua família, né? Eu conheci a sua amada esposa, além de esposa exemplar, mãe. Eu jantei várias vezes na sua casa, você na minha. Portanto, eu não tenho só respeito, admiração pelo seu talento, pela sua independência, pelo seu caráter, pela forma como você interpreta o jornalismo, por tudo que você fez em Minas Gerais, em especial no estado de Minas, a sua coluna mais lida, disparada. Minas Gerais acordava para ler a sua coluna. Dirigente de futebol tinha medo da sua coluna todo dia. E ainda tem a coluna está lá ainda, estou escrevendo ainda, 5 vezes por semana. Eu estou falando da minha época que eu morava lá. Ah, certo. Eu sei que você continua. E o mesmo segue. Estou falando da época, que eu me lembro de jogador que acordava cedo e a primeira coisa era ler a sua coluna. Inclusive Reinaldo, rei, é nosso rei. O maior de todos. Depois do Pelé, é o maior de todos. Nelinho, Joãozinho. Verdade. Dirigentes, Elias Calil, depois Alexandre Calil. Esse pessoal todo parava. Nós dois temos histórias com o doutor Elias Calil. Só nós dois estávamos na casa dele, em frente ao Chico Mineiro, e demos um furo mundial, lembra, Cajuru? Furo mundial, nós dois tomando isso com ele. Tomando isso com ele. Né? É verdade. Chivas, né? Na época era o Chivas, né? Foi o furo da venda do Toninho Cerezo para a Roma da Itália, não foi? Não estou recordando, mas eu lembro que foi isso, né? Foi, a gente estava ali na Lagoas, na rua em frente Lagoas. Chico Mineiro, é verdade. Verdade. Foi um furo mundial, É verdade. Foi depois da Copa de 82, É verdade. Sua memória está melhor que a minha. História de Elias Calil. Senador. Mas enfim, estar aqui primeiro no Jairci Carvalho Esportes, no YouTube, canal campeão de audiência, é um privilégio. E inicialmente eu quero desejar, eu sou um ser humano, gente, eu não sou senador pombas nenhuma, eu sou apenas um simples ser humano e um empregado público seu em 5 anos de mandato. O desejo sincero de coração em nome da minha mãe, de Deus, de saúde, de alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares, de seus amigos, neste ano de 2024. E dizer que estou à disposição para uma entrevista que eu sei que, mais do que exclusiva, ela vai ser reveladora, porque eu não sou bobo, né? Quem está me entrevistando é terrível. Ele só faz pergunta que te coloca em xeque-mate. Aprendi com você, né, Cajuru? Aprendi com você. Aqui eu estou com Kasparov. É um jogo de xadrez. É um tabuleiro. Então venha com o xeque-mate que eu estou preparado com o rei e com a rainha. Karpov e Kasparov. Rodrigo, pode até colocar o exclusivo aí na tela que vai ficar bacana, né? O selinho do nosso supermercado BH. Senador, a coisa tá feia. A coisa tá feia. O BH já me patrocinou, inclusive. Me patrocina, o Pedrinho, espetacular. Ele, a Cátia Andrade. Senador, a coisa tá fedendo pro lado do futebol. Eu vi sua entrevista hoje pela manhã, eu concordo com o senhor. Eu acho que é preciso paralisar o futebol brasileiro para que nós possamos, como você disse, né, apurar, para que os senadores se debrucem durante alguns dias diante das 180 páginas. Eu sei que você já fez isso de segunda-feira para cá, você já leu tudo, eu te conheço. Né? E eu quero saber o seguinte, as denúncias de John Textor, dono da SAF do Botafogo, elas são pertinentes ou elas são fanfarra, como o pessoal está dizendo que ele é um fanfarrão? Senador, por gentileza. Bom, Jairci, exatamente foi o que declarou a presidente do Palmeiras, né? A Leila, né? Que o considerou fanfarrão e o chamou de idiota. Eu não posso aqui, e vou dizer em primeira mão para você e para todo o nosso enorme público,
que eu acredito cegamente no Joe Testor, bilionário, dono de 4 times, o Crystal Palace na Inglaterra, O Lyon na França, o Lyon na França, o Botafogo no Rio. Botafogo e o time da Bélgica. Laerte, qual que é o mesmo time da Bélgica? Laerte? Hã? Melon. Molenbeek. É isso? Molenbeek, o time da Bélgica. Portanto, é um bilionário que não está no futebol GSI, como você e eu conhecemos um Felício Brandi, Elias Calil, um Alexandre Calil, Paixão, eles não roubaram nada. Não, ele está por negócio. Por negócio. Só por negócio. E ele fala que é apaixonado pelo Botafogo. Vai te catar, né? Apaixonado como, Vossa Excelência? Você é dos Estados Unidos. Tudo bem, Botafogo é um time histórico, de Didi, Garrincha, Nilton Santos. Garrincha. Jairzinho e outros tantos. Não precisa falar. Agora, você dizer que é apaixonado pelo Botafogo, aí é muita hipocrisia e aí eu não aguento. Você falou isso para ele? Foi na cara dele. Porque eu te conheço. Falei, o Joe, e o tradutor do lado. Para de falar que você é apaixonado pelo Botafogo. Você não é apaixonado pelo Botafogo, você é apaixonado pelo negócio. Não, aí o tradutor, não, mas ele ganhou uma paixão pelo Botafogo. Então ele não é apaixonado pelo Lyon, que ele é dono, pelo Crystal Palace, pelo time da Bélgica? Espera aí, para com isso. Então nós temos que usar de uma responsabilidade, Jaci, que você sempre teve e tem até hoje na sua carreira, que é o quê? Ter um pé atrás. Todo mundo que chega com muito oba-oba, com muito blá-blá-blá, você ouve, investiga, apura e dá crédito ou não. Como eu fui escolhido por unanimidade para ser o presidente dessa CPI histórica e a mais esperada do futebol brasileiro... E cá para nós, né, senador, só poderia estar nas suas mãos ou na mão do Romário, que são os 2 caras ligados ao esporte a vida inteira. E o Romário é que escolheu. O Romário decidiu ser o relator, que é meu irmão, ele não é meu amigo, ele é meu irmão. Meu irmão também, o Baixinho é meu irmão, falo com o Baixinho direto. Esse é homem igual a gente, né, Carlos? Esse sempre assumiu. Ele dava entrevista, ele me deu uma entrevista uma vez quando o Parreira o trouxe lá da Europa e botou no banco, Parreira e Zagallo, lá em Porto Alegre. Baixinho está no banco por quê? Porque eles são burros, quem tem que jogar sou eu. E o saudoso Zagallo veio me cobrar, o Romário falou, falei mesmo, acabou o assunto. Né? Romário é um homem intocável, né? Honradez, ser humano acima da média. Romário é tudo. Eu não gosto do Romário, eu amo o Romário. Então, nós 2 comandamos a CPI. Eu, presidente, ele relator. Os membros são seríssimos, de honradez intocável. Girão? Não. Pode ter certeza disso. Girão é meio politiqueiro. É politiqueiro assim. Ele é bolsonarista doente. Mas é um cara sério, um cara honesto. Eu posso dizer isso, eu posso atestar isso. Eu ponho a mão no fogo pelo Girão. E pelo Portinho também. Foi o maior advogado esportivo do Brasil, na minha opinião. Então, uma CPI com gente escolhida, que não vai decepcionar o Brasil, como a CPI da Câmara, que terminou em pizza e ainda acusada de achaques. Ou seja, deputados que foram comprados, que receberam propina. Uma vergonha. Para ser mais claro. Essa CPI não vai decepcionar. Raul, por favor. Não vai decepcionar o Brasil, pode ter certeza. Até porque o Jaci sabe que eu e você conversamos quantas vezes na tua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, em restaurantes, nós 2. Eu me lembro de um jantar, você, eu e o Reinaldo, naquela pizzaria lá de Belo Horizonte, Pizzarella, não é? Pizzarella. Lembra? A gente jantou junto e a gente falou uma coisa, nós 3, Reinaldo, eu e você, rei, Reinaldo é nosso rei. Nós não podemos entrar em nada para decepcionar o outro lado. Nós temos que deixar um legado. Então, essa CPI ela vai deixar um legado de honestidade, de compromisso com aquilo que é verdade e com aquilo que é mentira. Portanto, o Joe Testor, a princípio, como é que chama aquele cara dono do Twitter, que eu tenho nojo dele? Elon Musk. Desculpa a expressão, caguei para ele. Então, ele tem momentos de Musk. Ele é marqueteiro pra caramba, o Testor. Eu o conheci agora, nunca tinha visto a cara dele antes. Jaci, só que você não pode ser radical, como o Juca que fui, tanto foi
na sua crítica, é que a gente não pode acreditar totalmente nele. Claro que pode. Ele trouxe algumas provas que eu ainda as considero como indícios, só que são indícios que vão virar provas. Por que vão virar prova? Para mim... Porque são consistentes? Exatamente, vou responder para você. Cético como eu sou glacial por natureza. Eu nasci no Polo Norte. Perdoem, às vezes eu fecho o olho porque eu estou com 3% de visão, né? Em função da retina e da cirurgia. Eu peço perdão a vocês. Eu vou tentar ficar abrindo o olho para conversar cara a cara com você, meu irmão Jaircy, e de talento raro, o jornalismo brasileiro, e principalmente você do outro lado, que é a nossa única Vossa Excelência. E só lembrando aqui, Cajuru, aos nossos telespectadores, podem mandar as perguntas, depois eu vou reservar um tempinho no final para o Cajuru responder, porque o meu feedback com o meu telespectador não abro mão. Eles fazem o programa comigo. Então, vocês podem... patrões, né? Senta o dedo no like, porque é importante o like, tá? Porque eu estou recebendo um senador da República, um grande companheiro de profissão, um grande jornalista, e é muito importante, que eu sei que o Cajuru vai esclarecer muita coisa. Pois não, senador? Então, Jaircy, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, porque vocês são os nossos patrões, nós dependemos de vocês. Nós só temos que dar satisfação a vocês que estão nos assistindo no mundo inteiro agora, aqui no YouTube e no Jaircy Carvalho Esportes. Cegamente, você não pode desacreditar no Técio, porque o que ele trouxe a nós, éramos 4. O Romário teve que viajar, na reunião secreta de 2 horas com ele. Por que secreta, senador? Porque ele pediu, e é um direito dele como convidado, porque eram documentos, gravações, áudios, que ele queria primeiro apresentar a nós, e aí agora cabe a nós o quê? Investigar e trazer a público. E eu já estou trazendo... E encaminhar a Polícia Federal. A Polícia Federal. Sim. E demais autoridades. Mas em primeira mão aqui, eu vou antecipar para vocês. Podem ficar tranquilos. Eu não estou aqui para dar uma entrevista de... Né, de lero-lero. Se fosse para lero-lero, eu nem te convidava. Eu te conheço. Nem me convidava, você me conhece. Então eu vou antecipar coisa para vocês aqui, que eu posso. Sim. O resto, por segredo de justiça, eu ainda não posso. E a gente respeita. Aí é porque senão eu sou caçado, né? Não claro. Tem jeito. Então, assim, ele trouxe para mim, do material dele, 20% de coisas sérias. Por que como presidente da CPI, e todos concordaram comigo unanimemente, os membros, que eu escolhi a palavra indícios e não provas. Porém, eu revelei e declarei indícios que podem virar provas. 20% do material dele é de assustar. A maioria você pode ter dúvida. Você pode colocá-lo como um botafoguense. Mas, senador, por exemplo, é de assustar. O que é de assustar, por exemplo, que o senhor possa falar? Vamos lá. O árbitro de futebol, chamado Glauber Cunha da Lima. Eu ouvi. Ele colocou o celular dele, que a gravação só está no celular dele, na minha mão. Botou assim. Não botou na mão de ninguém, na mão minha. E eu fiquei assim, ouvindo. O cara dispara a seguinte frase. Aos 16 minutos do primeiro tempo, eu inventei um pênalti numa garra-garra na área, que não houve, porque eu fiz a minha parte. Eu fui comprado por um dirigente para receber uma propina que, infelizmente, até agora não foi paga. Mas eu cumpri a minha parte. E marquei pênalti, que não foi. E depois desse lance, vários agarras na área aconteceram com pênaltis escandalosos que eu não marquei, porque eu fiz o meu papel. Ou seja, eu me vendi para receber a propina. Não tem declaração maior de corrupção, confessa, do que essa, Jaircy. Mas é um árbitro de terceira divisão, já está aposentado. É isso, Cajuru? Mas não interessa. Sim. Isso nos leva a quê? A ter aquilo que eu te falei. A responsabilidade de achar outros árbitros que fazem ou já fizeram o mesmo. Você se lembra da máfia do apito, que eu repito. Sim, em 2005. Você denunciou no estado de Minas. Edilson Pereira de Carvalho. Só o Edilson que foi punido. Lembra disso? E mesmo assim foi preso e liberado rapidamente. Rapidamente. E outros estavam também envolvidos e não foram punidos. Vários jogos foram anulados
né? Foram realizados novamente e o Corinthians acabou campeão. Então você não tem como falar, gente, que juiz de futebol não se vende. Aí vamos lembrar aquela velha frase do Milor Fernandes no histórico livro dele, A Bíblia do Caos, Milor Definitivo. Qual foi a frase dele? O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Não vai comprar juiz de futebol? Auxiliar de árbitro de futebol? Jogador de futebol? Para cometer pênalti? Para levar cartão vermelho? Então ele mostrou. Mas, senador, isso. Dentro desses 20% que o senhor colocou, tem jogos da Série A que estão sob suspeição, há jogadores sob suspeição, há árbitros sob suspeição, há VAR sob suspeição? Aí eu vou te dar em primeira mão, então. VAR. Vamos lá. O VAR cometeu um crime. Ele editou um lance de impedimento e o outro de pênalti. Em que jogo? Editou. Editou é corrupção ou não? Claro. Editou. Portanto, ele mostrou para o Brasil algo que não era verdadeiro. Em que jogo, senador? Não tenho, eu não tenho, infelizmente, direito de falar o jogo, mas eu falo para você de qual. É da Série A do Campeonato Brasileiro e time grande. Desse ano ou do ano passado? 2023. 2023. O time grande do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul? Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Olha o tanto que eu estou sendo exclusivo com você aqui. Botafogo e Palmeiras, por exemplo? Não, isso eu não posso falar. Se eu falar, eu sou caçado. Você quer que eu seja caçado? Não, minha função é perguntar. E eu responder. Sim. Então eu já estou dando ao seu público aqui conhecimento de algo que ninguém nunca teve até agora, chefe. Eu estou sendo não só teu amigo e irmão, como um cara... O VAR editar um lance é um crime. É um crime. Comprovadamente um crime. E a imagem que ele mostrou para nós é escandalosa. Não tem como discutir. Você que enxerga melhor do que eu, você vai ficar aturdido, revoltado. E clássico. Não é jogo comum, não. É Série A de Campeonato Brasileiro. Você vai ver. Ele aponta os 5 jogadores do São Paulo que ele denuncia como jogadores que receberam propina do Palmeiras naquele jogo da Série A, 5-0. Palmeiras 5, São Paulo 0. Lembra? Sim. Desses 5, eu aponto 2 como indícios que podem virar provas. Tem um lance que eu vou te contar aqui em primeira mão agora. Sim. O zagueiro está colado no atacante que entra na grande área para penetrá-la e fazer o gol. O zagueiro estava lado a lado com ele. O que o zagueiro fez, Jairzi? Ele afastou-se oceanicamente, dando trânsito livre para ele, dizendo assim: entre com bola e tudo, faça o gol. Uma imagem dessa é escandalosa ou não? Claro que é. Então, dos 5 gols, 2, para mim, são graves. Vão assustar a torcida. Então, dentro do que o John Texto apresentou e que você está dizendo, dos 5, 2 zagueiros estão se comprometendo. São totalmente suspeitos de manipulação. Perfeito? Sim. Eu não posso acusá-los. Sim. Eu vou apresentar as imagens e cada um interprete como quiser. Que é o meu papel como presidente da CPI. Então, Sim. eu te falei da gravação do árbitro, que eu ouvi, que eu a tenho, certo? E ele está convocado, ele estará na CPI nos próximos dias. Ele é obrigado a ir, porque ele é convocado, ele não está sendo convidado, né? Não, convidado uma ova. Como já vazou convocado. O texto. Claro. Vazou o texto, não vazou o vídeo. O cara é corrupto. Ele confessou que é corrupto. Então ele tem que ser convocado. Ele vem... Porque a nossa CPI, eu criei a frase que todo mundo adorou. Ou vem por amor, ou vem por dor. Dor o que é? Coercitiva via Polícia Federal. Você não tem como recusar ir à CPI. CPI, se você mentir, você tem voz de prisão na hora. Para quem não se lembra, você se lembra, como jornalista que você é, raro, o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara de Deputados, ele só foi preso porque ele mentiu numa CPI. Lembra disso? Lembro. Então, na CPI, se você mentir ou se calar, porque você entra nela com o direito de dizer e falar que você ali está sob pena de prisão, caso cale,
Caso minta, você só pode dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Assim eu abro a CPI, quando eu dou a palavra ao convidado ou ao convocado. Portanto, não tem segredo nisso. Eu te contei, então, a arbitragem, te contei esse jogo Palmeiras e São Paulo, e, além disso, há outras imagens que nós vamos colocá-las em discussão. Daí eu afirmar... De vários jogos do Brasil? O material dele, 20% eu coloco em dúvida, em xeque, porque pode, de indício, virar prova. 80% é o lado marqueteiro dele, que quer tirar o mérito do Palmeiras de campeão brasileiro e dizer que o Botafogo foi 100% roubado, garfado, prejudicado, Recife. Mas eu vi a entrevista do senhor ontem, que o senhor dizia, ele não traz indícios apenas do Botafogo, muito pelo contrário. O senhor acabou de falar São Paulo e Palmeiras. Há outros grandes clássicos do futebol brasileiro em 2022 que estão sob suspeita? Dentro desse material do texto? Essa, Gessi, é a parte que eu também te digo aqui em primeira mão, positiva dele. Qual? Ele não se limitou apenas ao Botafogo, que ele é o dono. Perfeito? Sim. Ele trouxe Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Bahia, Fortaleza. Então, até aqui eu te falei o quê? 6 times. Isso é que eu fiquei feliz. Porque se ele só trouxesse material do Botafogo, eu o desqualificaria. Correto? Certo. Bom, e com relação aos árbitros da Série A, eu vi também uma declaração de que o Rafael Claus, que eu também concordo com você, embora eu ache fraquíssimo, como a arbitragem brasileira em geral é péssima, né? E ele apitou Copa do Mundo e fez lambança, tanto ele quanto o Wilton Pereira Sampaio, que é péssimo também. Concordo. Tá? Mas é um cara íntegro, né? Até que se prove o contrário. A gente tem que ser realista e responsável. Perfeito. Né? Mas ele teria apitado 11 jogos e a moça, me falha a memória, você tem o nome dela aí, do VAR, a árbitra do VAR, trabalhou com ele nesses 11 jogos. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. O Laerte está aqui? Falou. Laerte, você lembra do nome da árbitra lá do VAR? É Keila, Leila, como é que é? Leila não é, não. Não, é um nome... Não, eu tenho o nome aqui, peraí, vou te dar aí. O Rodrigo Calvoso, se tiver o nome aí, escreve aí pra gente. Não, eu tenho aqui, o Raul me dá, meu subchefe me dá. Fala, Raul. O nome dela. Gente, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho Esporte, com o senador Jorge Cajuru, presidente da comissão que está investigando, né, toda essa sujeirada no futebol brasileiro. E vou dizer para o senhor, senador, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu sou a favor da paralisação total dos campeonatos do Brasil. Eu concordo com o senhor. Parar tudo, investigar tudo e voltar com credibilidade e mostrar os culpados verdadeiros e puni-los. E eu fiz a proposta e a CPI aceitou por unanimidade. A minha proposta é banimento. Aquele que for comprovadamente provas cabais, irrefutáveis de crimes, seja árbitro, auxiliar, dirigente, corrupto, jogador, dirigente, é banimento do futebol. Não é suspensão de 90 dias, de um ano, não. Vai procurar uma outra profissão. Todo mundo concordou com essa minha proposta inédita na história do futebol brasileiro. Agora, senador... Por parlamentar. Senador... Aqui, Jaircy. Daiane, né? Jaircy, o nome dela. Daiane. Tá. Eu quero que o senhor fale sobre esse caso, mas antes eu queria dizer, o senhor falou em banimento. E se o João Texto não conseguisse vocês entenderem que o material ele não é forte o suficiente para que haja uma investigação da Polícia Federal, ele poderia ser banido porque ele tem falado do futebol brasileiro como ele nunca falou na Inglaterra, como ele nunca falou na França, como ele nunca falou na Bélgica. Né? Ou seja, para ele o Brasil é uma bagunça. Não, ele tem que respeitar. Ele, como convidado a entrar no país, né? Eu posso falar aqui porque eu sou americano também. Sou brasileiro e sou americano, tenho meu passaporte. Ele é apenas americano, ele não é brasileiro. Ele é convidado a entrar no Brasil. Correto. Então, eu queria saber do senhor, se vocês constatarem que isso aí é tudo pizza, ele seria banido? Eu vou merecer teu aplauso. Em primeira mão, vou dizer a você. Sim. A imprensa brasileira começou agora a anunciar isso. Injustamente comigo.
Eu fui o único dos 81 senadores que entrou com uma proposta que virou projeto, que a CPI aceitou por unanimidade a minha proposta, que é qual? Se o testor não provar nada do que falou, ele tem que ser banido do futebol Parabéns, brasileiro, presidente. Parabéns. expulso do país, deixar o Botafogo e nunca mais entrar no Brasil. Você quer decisão melhor que essa? Tá ótimo, presidente. É isso que eu espero do senhor como presidente dessa CPI. Né? Com relação a, repito, duas pessoas íntegras, tanto o Klaus quanto a Daiane. Mas por que ele apitou 11 jogos tendo ela como a principal no VAR? Isso gera suspeita, senador? O problema, Jairci, a sua pergunta é muito inteligente, não é acusar essa árbitra do VAR. De forma alguma, eu não tenho provas. Sim. É a coincidência dela estar presente em jogos com imagens duvidosas, que você vai ver. Eu lhe prometo apresentar e entregar até em primeira mão para você, Muito na obrigado. semana que vem, essas imagens. E como eu não tenho boa visão e você tem, você vai ver e vai chegar à conclusão. Cajuru, aqui é batom na cueca. Aqui não. Porque tem lances que ele mostra de dois lados. Que é algo que eu não falei para ninguém, eu vou te falar aqui agora. Ele não tem só as imagens oficiais do VAR, que é contratado para fazer esse trabalho com 5 câmeras em cada jogo, em cada estádio. Ele contratou, esse é o detalhe que ninguém sabe ainda, uma empresa dele para fazer as imagens atrás dos gols para ele. Portanto, ele tem o confronto de imagens. E, repito, em 20%, 80% ele é marqueteiro. Ele quer defender o Botafogo. Mas em 20% a gente não pode desrespeitá-lo. A gente tem que ver, analisar, investigar e chegar a uma conclusão honesta. Por quê? Nesses 20% que eu falo de imagens para você, aqui com exclusividade, no JC Carvalho Esportes, pelo YouTube, para o mundo inteiro, gente, o seguinte, você fica duvidoso. Eu, com os meus 3% de visão, eu ponho o olho no telão, né? Grande, enorme na minha casa, e lá no meu gabinete, e eu fiquei em dúvida. Eu falei, opa, peraí, o que é isso? Está complicado aqui. E por que ela está, coincidentemente, nesses jogos em que o VAR errou e também editou em um jogo que já falamos aqui? Então, não estou acusando essa árbitra, mas a coincidência dela está nesses mesmos jogos. Você é jornalista experiente. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, claro, claro. E o público também entendeu. Claro, gera suspeita. Agora, presidente, o senhor não acha que o futebol, eu digo sempre, você lê minha coluna, vê meus comentários, o futebol brasileiro está na lama, tecnicamente. Lama. Né? Estádios péssimos, arbitragem horrorosa, dirigentes amadores, né? Muitos vaidosos querendo aparecer, porque o futebol dá projeção. Claro. Né? Assim como o jogador sai do 0 a 100, o dirigente também. Ele não é ninguém, de repente, se torna conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eles são vaidosos ao extremo. Se sentem donos dos clubes, mal sabem que o maior patrimônio de um clube é a sua torcida. E o maior patrimônio de uma torcida é o seu clube. Né? Eles são passageiros. Eles não são donos dos cargos, estão nos cargos, mas a maioria se sente dona, né, dos clubes. Perfeito. Queria saber, presidente da comissão, o senador Jorge Cajuru, não seria o momento de fazer uma intervenção no futebol brasileiro? Por exemplo, a CBF, e nós sempre defendemos isso, e você também como jornalista, deveria cuidar única e exclusivamente da seleção brasileira, como acontece no mundo inteiro, onde há as confederações. Por que existem federações no Brasil? Porque elas fazem os campeonatos estaduais que são falidos, retrógrados e ultrapassados, e porque os presidentes de federações elegem o presidente da CBF. Por que não acabar com isso, senador? Bom, essa pergunta é acima de todas as médias, como jornalista que você é. Eu vou fazer algo aqui que eu nunca fiz. Acho que é histórico na televisão brasileira. Porque quem mente também rouba. Eu posso te pedir 30 segundos, porque eu estou tomando aquela injeção Ozempic
Eu quero perder 6 quilos. O que ela dá a você? Ela te dá uma diarreia permanente e urina permanente. Eu posso pedir 30 segundos para ir daqui ao toalete e voltar? Claro, eu vou aproveitar e vou falar do meu patrocinador, claro. Então fala, porque vai lá, senador. Que merece. Eu volto em 30 segundos. Tá, estamos ao vivo em cores. Senador Jorge Cajuru, presidente da comissão que está investigando essa falcatrua no futebol. Vou pedir para o Rodrigo Calvo. Gente, hoje tem uma oferta do Supermercados BH maravilhosa do nosso querido Pedro Lourenço, diretor-presidente, dono do Supermercados BH, minha amiga Cátia Andrade, toda a equipe de marketing. Olha que promoção. Você que está desempregado, você que está tentando a sorte no mercado, solta aí, Rodrigo Calvoso, por favor. Chegou o momento de mudar sua vida profissional. Vem pro Feirão de Empregos do Supermercados BH. São mais de 1000 vagas para você que busca uma oportunidade de carreira sólida e não é necessário experiência. Não perca tempo. Participe do Feirão de Empregos do Supermercados BH. Dias 29 e 30 de abril. Estamos esperando por você. Traga seus documentos pessoais e venha fazer parte da família BH. Gente, que coisa maravilhosa. Oportunidade de emprego, né, no Supermercados BH. Vá lá, faça a sua inscrição, leve sua documentação e você com certeza poderá chegar em casa feliz, falar para sua esposa, conseguiu o emprego tão desejado. Supermercados BH é bom demais de trabalhar. Lá você tem conforto, tem qualidade, tem preço baixo. Né? Lá no Supermercados BH você sabe. São mais de 300 lojas nas Minas Gerais, 34 no Espírito Santo. A 5ª rede do país, para mim, é a número 1 do país e é a número 1 das Minas Gerais. Um faturamento estupendo, um trabalho maravilhoso do nosso presidente Pedro Lourenço, né, que deve estar assistindo essa entrevista do Cajuru, com certeza. Então, gente, não perca tempo. Segunda-feira você vai lá no Supermercados BH, leva a sua documentação e você vai sair empregado, se Deus quiser. E um detalhe, hein? Sexta-feira tem inauguração. Lá em Uberlândia, mais uma loja do Supermercados BH, lá em Uberlândia, e você sabe, Supermercados BH você tem conforto, qualidade e preço baixo. Pode soltar algumas perguntas aí, algumas mensagens aí, Rodrigo? Cássio, essa foi a melhor entrevista que vi no canal. Obrigado, muito obrigado, tamo junto. Cajuru é um fenômeno. Cajuru é um dos grandes jornalistas que a gente tem no país, porque ele não deixa de ser jornalista, né? E cobriu Copa do Mundo e Olimpíada comigo e tudo. Nilton Carlos, o que pode acontecer com o campeonato se tudo for verdade? Vamos fazer essa pergunta para ele daqui a pouco, né? Eu não mandei. Aí, ó, já voltou nosso Jorge Cajuru, senador da República. E eu disse aqui, Cajuru, durante o intervalo aqui, você continua a ser um grande repórter, um grande jornalista, porque a gente morre jornalista e repórter. E você, como investigativo, como eu, premiado, né? Eu fiz aquela matéria Meninos do Brasil, Lembra? que eu fiquei estressado, fiquei 3 meses no leste europeu, mostrei os empresários e denunciei, dei os nomes, né? E através dessa matéria, Meninos do Brasil, o governo criou um dispositivo que hoje o garoto só sai menor do país acompanhado de um responsável da família. Essa foi a maior vitória. E você também premiadíssimo. Eu lhe fiz uma pergunta e você saiu, acho que você correu da pergunta. Eu vou repeti-la. Não. Eu vou repeti-la. Você quer saber ao vivo? Você quer saber ao vivo? Você quer ver minha calça? Não, eu sei. Tá molhada. Eu tô brincando. Você quer eu mostro aqui agora? Não, esse é o Cajuru. Tá molhada. Tá certo. Xixi na calça. Mas, senador, então o que o senhor pensa com relação a essa questão que eu coloquei ainda há pouco? Tá, me repita só objetivamente, por fineza, porque eu tive 2 vezes o Covid e a segunda eu fiquei 5 dias na UTI e todo mundo sabe, especialmente médicos que estão nos vendo, que a única sequela que você tem da Covid quando você vai para a UTI é a perda da memória recente. É verdade. Então, perdão. Não, tranquilo. Resuma para mim. Tá, seguinte. Diante dessa CPI, da manipulação de resultados do futebol, eu queria saber do senhor, não seria o momento para que haja uma intervenção no futebol brasileiro? Por exemplo, a CBF, ela deveria cuidar única e exclusivamente da seleção brasileira, como acontece com todas as confederações no mundo inteiro. Porque só no Brasil existem federações e campeonatos estaduais, competições retrógradas, falidas e ultrapassadas. Porque os presidentes das federações elegem o presidente da CBF. Não está na hora de acabar com essa farra do boi, senador? Bom, mais uma pergunta bombástica. Raul, está me ouvindo aqui? Raul, entra para mim, por favor, urgente aí, você, o Laerte ou a Paloma, porque nesse momento pode ter uma notícia exclusiva aqui agora, ao vivo. Sobre o Edinaldo Rodrigues? São 7... Adiaram. Adiaram o julgamento?
Porque hoje teríamos o julgamento do pleno para ver se ele seria mantido ou não como presidente da CBF, né, senador? Então, 7h37 da noite agora, a confirmação. Adiaram o julgamento de hoje, em que poderia afastar ou permanecer o baiano Edinaldo Rodrigues como presidente da Confederação Brasileira. Porque ele está presidente baseado no eliminado Gilmar Mendes, não é isso, senador? Isso. E o pleno tem que votar. Agora é votação de todo mundo. Agora são 11 votos, né? São 11 votos. Ele precisa de 6 para se manter no cargo. O bicho vai pegar. O que o senhor pensa, senador? Ficou para a semana que vem. Tá, mas o que o senhor pensa disso que eu coloquei, dessa intervenção no futebol? Não seria o momento ideal? Porque agora vocês têm o apoio da população toda. Bom, você me conhece o suficiente como eu te conheço. Eu não conheço você, eu conheço o seio da sua família, né? Família que eu tanto amo. Eu não posso negar a você o quê? Que não há momento melhor do que esse para um basta ao futebol brasileiro no que há de mais corrupto, até na medula, até na essência, que são as federações, com raríssimas exceções. E você, qual que é? Vou aplaudi-lo, senador, vou aplaudi-lo. Mas não tem jeito. Gente, para mim, cada estado, Jaci, tinha que ter... Você se lembra da Federação Mineira de Futebol, que era um coronel que comandava, depois colocou o filho dele e tal, uma dinastia, a Federação Mineira de Futebol, que você tanto criticou na sua histórica e mais lida coluna de Minas, no estado de Minas. A Federação Carioca, a Federação Paulista, com Eduardo Fará, a do Rio, Caixa d'Água. A gente lembra de nomes aqui que nos assustam, né, que nos fazem tremer. Então, gente, cada estado deveria ter o quê? Um síndico dos clubes. Um síndico, igual prédio. O teu prédio aí, nos Estados Unidos, o meu aqui em Brasília, tem um síndico. Ele cuida. Então, para que uma federação com tanta estrutura, com tanto dinheiro e com tanta corrupção? Porque elas são absolutamente remuneradas de forma corrupta por mensalões. Tem mesada, né? Cada presidente tem uma mesada, é isso? Mesada. E eu provei, graças a Deus. Se você não tem, eu te mando a cópia. Na época, eu provei para o Brasil inteiro. Eu trabalhava no SBT, no Jogo Duro, em rede nacional. A cópia do cheque enviado ao presidente da Federação Goiana de Futebol, não na conta dele, na conta do cunhado dele, chamado Jaime, a mesada de R$100 mil. Isto, naquela época, em 2002, R$100 mil naquela época, hoje valem quanto você que está aí no dólar? 1 milhão, 1 milhão. Pronto. Então, 1 milhão de mesada por mês. Para cada presidente, o quê? Apoiar a vida inteira um presidente da CBF e fazer o que ele quiser. Então, agora é a chance, é o fim de federações, é um renascimento do futebol brasileiro em todos os sentidos, especialmente no que tange a transparência, a arbitragem. Você tem que saber escolher. Hoje, o chefe da arbitragem do Brasil... CNM. Muito fraco. Ele é merecedor de quaisquer dúvidas morais. Sim. Concorda ou não comigo? Sim, sim. Né? Então, por favor, gente, vamos fazer algo que não tem discussão. O Ricardo Teixeira foi presidente da CBF. Cometeu erros? Cometeu. Mas o Ricardo, ele tinha uma vantagem. Ele se preocupava em escolher a equipe dele. E outra coisa, foi um cara que ganhou 2 Copas do Mundo. Então, ele não pode deixar de ter mérito. Cometeu erros? Cometeu, evidente. Sim. E a justiça é que tem que cuidar disso. Não sou eu. Agora, ele se preocupava em escolher chefe de arbitragem, comandante do STJ. E o Brasil era respeitado na FIFA, né, Cajuru? Tanto que ele virou vice-presidente da CBF. Desculpa, da FIFA. Não, ele foi diretor executivo da comissão de árbitros. De arbitragem. De arbitragem. E ele escalou Colina para apitar Brasil e Alemanha. Ele já me contou essa história, né? Porque ele, num jantar com na época era o Blatter, ele falou: Blatter,
eu colocaria o Colina para apitar. Você está doido? O Colina é europeu. Ele falou, mas eu confio muito nele. E o Blatter foi lá e falou com o Colina, escalou o Colina e o Colina apitou. O primeiro gol do Brasil foi falta do Ronaldo no jogador da Alemanha. O Colina mandou seguir e nós fizemos o primeiro gol. Veja a inteligência do Ricardo Teixeira naquela época. Concordo com você. Os problemas dele com a justiça ele resolva, mas como dirigente ele foi fantástico. E olha, quem está falando isso foi o maior crítico dele. É verdade, eu sei disso. O Cajuru bateu no Ricardo Teixeira para doer. Mas você sempre bateu com elegância e com provas. Com provas. Eu nunca bati na família dele. Sim, nunca. Pessoalmente nunca vi você, não. Como jornalistas chegaram a falar da família dele, eu separo família. Sim. Por isso que eu sou o único senador do governo do Lula, que eu sou vice-líder, que não aceitei abrir sigilo bancário da primeira-dama, ex-Michele Bolsonaro. Por isso que eu sou o único senador e parlamentar do governo Lula que não concordo com a prisão de Jair Bolsonaro, que eu acho uma perseguição. Eu sei ser isento, graças a Deus. É isso aí. Muito bem. Eu não misturo as coisas. Então, falamos aqui dos dois lados do Ricardo Teixeira. Então, assim, para resumir a sua pergunta inteligentíssima, não tem momento melhor do que esse para a gente fazer uma limpeza moral no futebol brasileiro e ele voltar a ter credibilidade. Porque, Jaircy, eu não sei da sua família, a tua eu conheço. Eu estou dizendo de parentes seus, de amigos seus. Eu tenho amigos e gente próxima, a minha esposa, a Flávia, a minha amada esposa, a Flávia. Eu tenho gente que não vai mais em estádio de futebol e que nem assiste jogo de futebol por estar tão estarrecido, aturdido com as últimas denúncias. Então a gente ou volta a ter a maior paixão do Brasil ou do mundo, que é o futebol, com credibilidade, ou vamos ter o fim dessa paixão. E complementando a pergunta, a CBF não deveria ser uma entidade totalmente de direito público e não uma entidade privada com direito público? Bom, agora você entrou, então, no máximo. Agora vamos conversar aqui, exemplo, Einstein e Martin Luther King, nós dois. Agora é conversa de gênio. Vamos lá. Pergunta, resposta. Gente, o grande momento que vivemos, senhoras e senhores do outro lado, nossos únicos patrões, nossas únicas vossas excelências, é uma chance histórica que temos. Histórica. Eu vou até pedir para você, até para você repercutir na sua rede social, sim, bombar nas redes sociais, dar like, repercutir, compartilhar. E eu peço até, Jaircy, repita a pergunta, porque ela merece repetição, e a resposta que eu vou te dar, que eu sei que eu não vou decepcionar você, e principalmente quem nos vê, que manda na gente. Então, senador, presidente da comissão, nesse momento não seria importante, a CBF ela é uma entidade privada de direito público, não seria o momento de ela se tornar uma entidade de direito público e não privada mais? Vamos lá, a resposta histórica para você, em primeira mão, nunca dada. Senador Álvaro Dias, do Paraná, que você conhece. Conheço. Um homem intocável moralmente, concorda comigo ou não? Concordo, absolutamente. 46 anos de mandato. Senador Álvaro Dias e eu entramos com um projeto que está engavetado no Senado Federal. Vamos tentar, de qualquer forma, botá-lo em votação. Qual é? Transformar a seleção brasileira de futebol em patrimônio cultural do Brasil. Com qual obrigação, Jaircy? De prestar mensalmente contas ao Tribunal de Contas da União do que ela arrecada e do que ela gasta, do que ela fatura, do que ela gasta, do que ela sonega de impostos, ou seja, transformar a CBF numa empresa nunca mais privada. Chega de ficar na privada. Privada é lugar para você fazer outra coisa. Então ela vira uma empresa o quê? Transparente, em que ela mostra quanto que ela arrecada, quanto que ela gasta, quanto que sobra para ela, e aqui te dou em primeira mão, e você, por favor, convide o seu público a assistir. Na TV Meio, tem um programa chamado Pode Cá Liberados,
comigo e com a Leila do vôlei, a senadeira. A senadora, minha irmã, minha amiga há 30 anos. Cobri a carreira da Leila todinha também. E a Diana Lins, que é minha afilhada, filha do músico brasileiro mais respeitado no mundo, Ivan Lins. Entrevistamos o presidente da CBF e perguntamos isso a ele. Vai repetir agora à noite, né, Cajuru? Vai repetir agora à noite. Agora à noite, 11h45 da noite. Sim. Na TV Meio. Você pode ver pela TV Sky, canal 7070, canais 519 da NET e da Claro, ou é melhor você ver, por favor, até para me ajudar, né? No canal meu do YouTube, @CajuruOficial. Assista, 11h45 da noite. Ele fala, Jaircy, que ele tem toda a coragem de prestar contas e de mostrar o que ele arrecada, o que ele fatura, o que sobra. E ele, inclusive, declara, Jaircy, primeira mão para você, e para o nosso público, que é o mais importante, que ele paga 90 milhões de impostos. Portanto, a tua pergunta, que eu nunca recebi na minha vida até hoje, e a respondo pela primeira vez, é a hora de mostrar que a Confederação Brasileira de Futebol não é mais uma empresa privada, e sim uma empresa pública, onde o Brasil sabe tudo dela, principalmente sobre dinheiro, o que ela fatura de bilhões, o que ela gasta e o que ela recebe de lucro. Senador, o senhor é a favor do fim dos campeonatos estaduais, como eu disse, competições falidas, retrógradas e ultrapassadas, que num momento muito distante, décadas de 1960, 1970, 1980, eram mais importantes que o Brasileirão. Só que o mundo se modernizou e hoje não há mais espaço para essas competições. O senhor concorda comigo ou não? Eu concordo 100% com você. Para mim, nós deveríamos ter anualmente a Copa do Brasil, ok? A Taça Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro em suas 4 séries, A, B, C e D. Eu acabaria com o Campeonato Estadual, com Copa Sul-Americana, com Copa Verde. Isso é brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é para agradar dirigentes de federações. Claro, né? Para dar dinheiro para eles. E com detalhe... Diga. Então, repito, só Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D, 3 competições anuais e nada mais além do final do ano, o Mundial de Clubes. Eu sou a favor ainda de uma coisa melhor, adequarmos o nosso calendário ao europeu, de agosto a maio, Sim. Né? Separando as datas FIFA, para que nós possamos, seleções jogarem e os clubes, né, ficarem tranquilos. E com detalhe, se você tem um campeonato brasileiro de agosto a maio, sem os estaduais, você terá um jogo a cada fim de semana. Vamos melhorar o nível técnico. Os técnicos não serão demitidos como são com 4, 5 jogos, porque eles terão tempo para treinar as equipes, para trabalhar as equipes e para mostrarem os seus trabalhos. Porque, senador, sabe o que está acontecendo hoje? Nós não conseguimos dar chance a uma nova geração de técnicos. A gente fica aí, Filipão, Mano Menezes, Tite. Tite, para mim, é a maior mentira que existe no futebol mundial. Um cara que ficou 6 anos comendo filé mignon, tomando champanhe, viajando de primeira classe, se hospedando no hotel 6 estrelas para nos eliminar para uma seleção belga e para uma seleção croata. 2 seleções de segunda linha do futebol mundial. Então, eu penso isso. Eu acho que é importante formarmos uma nova geração de treinadores. Temos o Jair Ventura, que eu acho fantástico, espetacular. Esse menino que foi demitido do São Paulo agora. Quer dizer, eles não dão uma chance. Nós, da imprensa, somos culpados, junto com dirigentes e torcedores. Ninguém dá tempo mais para trazer um estrangeiro que não conhece nada do futebol brasileiro. Eles dão todo o tempo do mundo. O que o senhor pensa? Bom, em função do tempo nosso, que eu combinei com você, Sim. Que eu tenho uma entrevista agora no New York Times, porque, graças a Deus, esse assunto da CPI virou o assunto mais comentado do mundo, né? Claro, é importantíssimo. É o futebol brasileiro o único pentacampeão do mundo. E te dar entrevista é um privilégio. Eu vou ser curto e grosso contigo. Pelo respeito que eu tenho à sua esposa amada, que eu a conheci pessoalmente, eu digo que nós dois estamos aqui combinando por música
tudo que você falou, eu assino embaixo. Então, é música. É como se fosse uma composição nossa. Legal, My Way, bacana. de Frank Sinatra. Por isso eu digo que eu sempre me inspirei em você como jornalista. Você é um exemplo a ser seguido, Jorge. Sabe? Agora eu vou falar o Jorge Cajuru, meu amigo, meu irmão. Tudo que você falou, você tem toda a razão. Hein? Gente, não tem momento como esse. Para quê? Tá bom. Senador, para encerrar, porque eu tenho um compromisso com o senhor de tempo, eu queria lhe fazer uma pergunta muito séria, muito certa, e depois eu vou repercutir aqui com o meu público. Muita gente, quando eu anunciei a entrevista com o senhor, disse: vai terminar em pizza. Essa CPI vai terminar em pizza ou vai terminar com gente presa, com provando que houve ou não corrupção na arbitragem, com jogadores, ou o senhor John Textor será banido caso nada disso seja provado? Terminará em pizza, senador? Se a CPI terminar em pizza, você que está nos vendo, que é meu único patrão, minha única Vossa Excelência, por gentileza, entre na justiça e peça a minha cassação e a minha prisão. E bote na cadeia. Eu não brinco na minha vida com nada. O Jaircy me conhece, e eu conheço o Jaircy. Eu tenho uma história. Estou com 63 anos de idade. Eu vou acabar minha carreira sendo manchete de Jornal Nacional? Coitado do Jornal Nacional. Nunca vai ter essa chance. Então esqueçam. Ela vai terminar com dignidade. Se não terminar, repito, entrem com um processo pedindo a minha cassação e a minha prisão. Tá aí, meus telespectadores. Isso aqui não tem papo na língua, não. É um homem sério. Um homem que... Vou falar algumas coisas aqui do Jorge Cajuru. Um homem que já foi milionário, que nunca ligou para o dinheiro, né? Que já ajudou tantos amigos, né? E é um cara que realmente... Toda a matéria que ele fazia, ele estava aqui, documentado. Tá provando o que ele falava. E eu sempre digo aqui, às vezes as pessoas questionam e falam: meu amigo, eu só falo o que eu posso provar. O que eu posso provar, eu falo e não tenho medo de nada. Assim como o nosso Jorge Cajuru. Então, Cajuru, eu queria te agradecer. Queria agradecer primeiro, né, ao meu amigo Jorge Cajuru, meu irmão, com quem eu tanto aprendi, que rodou o mundo comigo, que sentou na Copa de 94, minha primeira Copa do Mundo em loco, e serviu um uísque, que eu não lembro nem a marca que era, para o Erlang, que era diretor de jornalismo da Globo. O uísque é bar. E chamou Jaircy: vem cá, Jaircy, senta aqui, você vai tomar um uísque comigo. Esse uísque é o do Chico Buarque de Holanda. Ele é de Edimburgo. É o melhor uísque do mundo. Você vê como eu não esqueço. O Cajuru estava lá, só os medalhões. Galvão, que é meu padrinho de casamento, Cajuru, diretores da Globo. Cajuru, Jaircy, vem cá, senta aqui comigo. Tomei um uísque. Então, um amigo dileto, né? E queria parabenizá-lo pelo seu trabalho no Senado, porque eu acompanho e cobro do senhor, porque eu sou seu patrão também. Claro. Né? Então, o senhor sempre falou, vocês têm que cobrar, e eu cobro do senhor. O senhor tem feito um trabalho brilhante, o senhor já destinou mais de 10 bilhões de reais em verbas para Goiás. 10 bilhões, né? 10 bilhões? 10 bilhões. É o que eu falei, 10 bilhões de reais. Isso é um trabalho sério, um trabalho digno, eu sei. Na sua gestão, como senador, eu sei que não tem propina, não tem negócio de rachadinha, não tem nada, porque lhe conheço há muitos anos. E espero, sinceramente, que o Brasil possa caminhar e ter um líder para que nós possamos votar de uma forma correta nas próximas eleições, porque o povo brasileiro merece algo melhor do que A e B. Eu acho que nós temos que pensar numa terceira via. Muito obrigado pela sua presença, pelo carinho comigo, pelas informações exclusivas, e voltaremos a falar, porque esse assunto, pelo que o senhor falou, ainda vai dar muito pano para manga. Vai, eu vou estar à sua disposição quando você quiser, especialmente o seu público, que é o nosso único patrão, e dar entrevista para você é, evidentemente, prazer, né? É privilégio, né? Tanto que quando a minha assessoria solicitou horário, eu falei: gente, só vê o horário, mas dedica ao Jaircy um horário maior. No All News eu fiquei só meia hora, na Rádio Bandeirantes só 20 minutos. E aqui já estamos a 55 minutos. Então falei, ao Jaircy dê um público, dê um horário maior pelo público dele e pelo caráter dele, pelo carinho que eu tenho por ele, pela gratidão que eu tenho por ele,
pela amizade que nós temos. Eu sou do seio da família dele. E quando tiver uma folguinha, dá um pulinho, pega o avião, vem aqui nos visitar. Aqui você vai tomar um... Eu vou comprar esse whisky que você falou, vou procurar por aqui, viu? O Usquebá. O Usquebá. É barato, é barato. Pode marcar em julho. Cara, é passagem para buscar, né, Cajuru? Não, nada, que isso. Eu consigo. Pode marcar julho aí? Com o maior prazer te receber aqui com... Aí você vai conhecer o tapete vermelho. Você vai conhecer a tua amada, que é parecida com a sua amada, a Flávia, a minha. Ah, maravilha. Tá? Meu irmão, um grande prazer, muito obrigado pelo carinho. Continue esse senador, né, sem papa na língua, falando a verdade, buscando a verdade, porque o Brasil precisa de mais homens como o senhor, né, para que nós possamos realmente mudar a cara desse país. E o futebol precisa muito do senhor e do Romário, que são dois senadores ligados ao esporte. Romário é um campeão do mundo, claro. Tem uma história genial, como o senhor tem como jornalista. Então nós precisamos disso, que essa CPI termine com os culpados na cadeia e que o futebol brasileiro possa ser moralizado em todos os seus setores. É o desejo de nós que amamos o futebol, porque hoje as pessoas me criticam quando eu digo, você vê um jogo da Europa e vê um jogo do Brasil, parece que no Brasil se pratica outro esporte que não o futebol. Tamanha a distância abissal. E muitos colocam, claro, a economia europeia, ela é pujante, ela sempre foi. Só que no passado nós tínhamos 2 gênios por posição. Hoje nós não temos um craque no futebol brasileiro. É verdade, são 19h58, então eu vou ser curto e grosso, mas porém não poderia terminar assim, por respeito a você, Jair Carvalho, esportes no YouTube para o mundo inteiro, com uma frase. A última CPI do futebol, que o Romário participou e decepcionou, porque ela terminou em pizza, exclusivamente por causa de um senador, que fracassou, e não preciso falar o que ele fez. Eu dou o nome dele aqui, Romero Jucá. Essa CPI que eu sou presente, se tiver um Romero Jucá, eu vou denunciá-lo, eu vou pedir a cassação dele, e se a minha CPI não terminar como você acabou de falar que quer, não só você, como todo o seu público quer, eu renuncio o meu mandato e saio dessa merda e voltarei a ser jornalista e criticar e denunciar como sempre fiz. Beijo, te amo de amor, beijo na esposa, nos filhos, na família e em vocês que nos acompanham, Rodrigo, produtor, muito obrigado pelo seu carinho. E vocês que estão nos acompanhando, o meu desejo sincero, de coração, de Deus, de saúde, de alegrias, de vitórias em suas vidas, de seus familiares e de seus amigos. É o mínimo, como ser humano que eu sou, só isso. Eu não sou senador. Eu sou um simples ser humano. A vida, para mim, é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza, mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo, numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Pablo Neruda. Neruda, Gessi, beijo. Te amo. Beijo, te amo. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Obrigado ao meu amigo, companheiro Jorge Cajuru. Em outras oportunidades estaremos juntos. Muito obrigado. Cajuru, um beijo no seu coração. Meus amigos, minhas amigas, vamos continuar aqui batendo esse papo aqui com o Jair Carvalho. Uma entrevista muito boa, uma entrevista esclarecedora. Ele deu nomes, né? Ele disse os clubes, né? O nosso Rodrigo Calvoso, aqui a memória também já não está boa assim, mas tem aí São Paulo, Palmeiras, Corinthians, ele citou Fortaleza, né? Algumas equipes que constam, né? desse laudo, digamos assim, de 180 páginas das denúncias do John Textor. E eu quero saber, pode soltar aí, Rodrigo, as perguntas, para a gente bater um papo aqui com o nosso telespectador. Estamos ao vivo em cores. O que pode acontecer com o campeonato se tudo for verdade? O Jorge Cajuru, senador, disse. A paralisação, ele pede a paralisação. Ele é presidente da CPI. Ele tem o direito de pedir a paralisação do futebol brasileiro com tantas denúncias graves. Né? Com tantas denúncias graves. É complicada a situação. Então, gente, a entrevista foi muito esclarecedora. E, em primeira mão, ele deu, né, depoimento importante aqui. Melhores canais. Senador, você acha que as casas de apostas... não deu para fazer essa pergunta. O tempo foi passando. Realmente é uma pergunta que ficou
para eu fazer. Eu ia fazer essa pergunta, mas o tempo foi curto. Vejam vocês, quando a entrevista é boa, ela rende.